gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Vem aí, mais um programa com a qualidade IPB. horas em ponto. Atenção, rede IPB de RTV para o top de 5 segundos. Está formada a rede IPB de RTV, Rádio IPB São Paulo, ZYT 474, Avançar FM João Pinheiro, IPB-SA Santo Anastácio, Palavra da Verdade São Paulo, Rádio Papo Sério São João da Boa Vista, Rádio SPBC Goiânia. A seguir, mais um programa com a qualidade IPB. Passando a Limpo IPB. Apresentação: Roster Guimarães Lopes e Rodrigo Leitão. Boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil, boa tarde, ouvintes do mundo inteiro, boa tarde, Igreja Presbiteriana do Brasil. Para a glória de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo e para a sua edificação, nós começamos nessa tarde mais um Passando a Limpo IPB, um programa que enxerga a realidade com os óculos da Palavra de Deus. Hoje, junto com meu grande amigo, presidente do Sínodo de Campinas, reverendo Rodrigo Leitão, nós vamos entrevistar reverendo Reginaldo Pinho Borges, uma autarquia da IPB, né? E ele vai falar para nós hoje sobre o tema Ser Idoso é uma Bênção. Amém. Antes de dar a palavra para ele, Rodrigão vai falar as suas comunicações iniciais desta tarde. Reverendo Rosta, que privilégio que eu e você temos hoje, né? Estamos aqui ao lado do reverendo Pinho Borges, tem história para contar, a gente vai poder falar um pouquinho de toda a experiência dele, desse trabalho, né? Em frente à Secretaria Nacional da Pessoa Idosa e como Deus tem usado sua vida e ministério ao longo de todo esse tempo. E você que está nos ouvindo pode construir esse programa junto com a gente. Você pode mandar o seu recado, fazer a sua pergunta aqui para o reverendo Pinho. Lá nas nossas mídias sociais, você pode entrar no Facebook oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, facebook.com/ipb.org.br, assistir também aqui o nosso programa, ver as imagens do que está acontecendo nos estúdios da PECOM e colocar lá a sua pergunta, registrar a sua presença, a gente vai ter a sua participação direta aqui no ar. Além de todas as retransmissoras do nosso programa, você pode nos acompanhar também pelo canal da Igreja Presbiteriana do Brasil no YouTube, youtube.com/IPBTV e também no nosso site www.ipb.org.br/IPB3. Ô Rodrigão, reverendo Pinho, para mim, é a pessoa que tem as melhores histórias na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então eu quero motivar o ouvinte, né? Tanto no Facebook como no YouTube, ligue para os seus amigos. O programa de hoje tem que bombar na audiência, porque você vai ser muito abençoado. Amém. Pela vida do reverendo Pinho, secretário-geral nacional da Pessoa Idosa. Reverendo, que honra receber o senhor no nosso programa. O senhor pode saudar o nosso ouvinte.
E daí a sua primeira palavra de aterrissagem no Passando a Limpo. Ele que já é expert em rádio também, mesmo, né? Ele né? vai falar um pouquinho desse negócio da web rádio, que a secretaria tem trabalhado ali, mas a rádio para ele já é uma coisa tranquila também, né? Então, reverendo, o senhor vai saudar o povo e a minha primeira pergunta é o seguinte: por que mudou o nome da secretaria? Que antes era da terceira idade e agora é Secretaria Nacional da Pessoa Idosa. Bem, nós queremos saudar os ouvintes, né, da Rádio IPB, né, e desejar a graça e o amor do Senhor Jesus a todos, né? Quero também agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando de estarmos aqui para falar para vocês e para todo esse universo da Igreja Presbiteriana do Brasil. O nome mudou de terceira idade para pessoa idosa porque este nome é a nomenclatura geral, inclusive da ONU e da Organização Mundial de Saúde. Porque hoje estava essa luta, né? Terceira idade, quarta idade, quinta idade, não é isso? É isso aí. Então, a gente, na igreja, teria talvez que criar uma nova secretaria da quarta idade, da quinta idade, não é isso? Então, para evitar isso, nós sugerimos, né, ao Conselho para que o Conselho mudasse o nome, não só da secretaria, como também dos secretários. Que antigamente era secretário-geral, agora é secretário nacional, né? Tanto da terceira idade como de mocidade, pegou todo mundo aí, foi beneficiado. Excelente mudança, né, reverendo? Com certeza. Reverendo, a pessoa começa a ser idosa com que idade? Olha, aqui no Brasil começa aos 60 anos por conta do Estatuto. O Estatuto do Idoso diz que os países que o desenvolvimento, né, estão em desenvolvimento, a idade para ser considerado idoso é 60 anos. Né? Então nós temos, vamos supor, na Europa o idoso aos 70 anos. 70 anos. E em alguns países na África o idoso chega aos 40 anos, né? Uau! Porque depende da condição de vida, expectativa de vida, exato. Agora, na Constituição do Brasil, o idoso é a partir de 65. Sim. Então nós temos uma briga, né? Um conflito, né? A Constituição diz que é 65 e o Estatuto diz 60. É por isso que tem alguns direitos que só passam a ser tido a partir dos 65, como a prestação do benefício continuado, né? A partir de 65. Então há uma luta, né, do ponto de vista vamos supor, da parte dos idosos que a gente chegue para 60, né? Por outro lado, tem aqueles que estão lutando para deixar para 65, verdade, né? Mas na realidade... Até a aposentadoria vai pra essa hora aí. Aí o resultado, com isso a gente tá lutando, mas você sabe que no Brasil, para mudar uma lei, assim, vindo só de um ponto, é complicado, né? É verdade. Né? Tem que passar pelo Congresso, o presidente, essas coisas todas, né? No Brasil, né? Reverendo, antes de passar para o Rodrigo fazer a primeira pergunta dele, eu só queria fazer uma pergunta para o senhor. Para começar do começo, como é que o senhor entrou nesse trabalho da pessoa idosa? Como é que começou? Vamos lá no início. Como é que o senhor se tornou secretário nacional da pessoa idosa? Como é que isso apareceu na vida do senhor? Bem, eu fui ser pastor da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, em Recife. Uma igreja histórica, fundada pelo reverendo Jerônimo Gueiros, né? Então, e lá, quando eu cheguei, a igreja tinha passado por algumas crises. E eu fui, assim, como uma espécie de um interventor para a igreja, né? E por um ano, pelo presbitério, e neste ano eleger presbítero, pastores, o pastor, né, para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu fiquei surpreso porque a igreja tinha um grupinho pequeno de idosos. E não tinha mais nada, tá entendendo? A igreja tinha passado por várias divisões, assim, e o que estava lá eram os remanescentes. Tem uns né? 20 anos isso já, pastor? Eu estou com 20 anos 20 atrás. anos, No ano 2000 eu fui para lá. No ano 2000, 1º de janeiro de 2000 eu assumi a igreja lá. Certo. Então tinha esse grupo de idosos. E de repente nós começamos a dar apoio aos idosos, né? Então o grupo foi crescendo e aí veio uma irmã de uma outra igreja lá da região metropolitana pedindo o apoio da igreja para que ela pudesse reunir o pessoal lá na igreja, tá certo? E a partir daí veio o que a gente chama da FAIP, que é a Federação das Associações de Idosos de Pernambuco. Né?
Então, essa federação, eu cheguei a ser o vice-presidente dela, porque, pronto, da igreja não podia ser a presidente, né? Depois eu passei para o Conselho Administrativo, que ela virou uma ONG, ela se tornou uma ONG. E ela é muito atuante no estado de Pernambuco. Ela atua com base em 5 mil idosos, né, no estado de Pernambuco, né? Então a FAIP foi o começo de tudo, tá entendendo? Então depois eu fui presidente do Conselho de Direito do Idoso do estado de Pernambuco. E aí, quando eu assumi o conselho, Pernambuco tinha 33 municípios com conselhos municipais, né? E resultado, nesse inteirinho aí da presidência, o Pernambuco, o Ministério Público ganhou o projeto Talentos da Maturidade. Então, mantido por uma organização bancária, né? Uma instituição bancária. E aí foi a subida, né? Porque nós saímos de 33 municípios com conselho de idosos para 113. Uau. Em 2 anos a gente conseguiu fazer um conselho, não é fácil, né? É verdade. Porque tem que vir uma lei do prefeito, aprovada pelas câmaras, mas o Ministério Público foi decisivo nisso. Eu digo que o Ministério Público hoje é o melhor parceiro que nós temos. Uau. Em todas as ações, né? O idoso que se sentir lesado com relação ao seu direito, procura o Ministério Público ou a Defensoria Pública do Idoso, não é? Porque certamente ele vai para lá. Aí eu acredito que foi por aí que o reverendo Roberto Brasileiro, tomando notícia, né, do evento, me fez um convite, uma proposta. Isso em 2008. Uau. Se eu toparia fazer aquilo que eu fazia no estado de Pernambuco pela igreja. Aí eu disse a ele, olha, primeiro tem que criar uma secretaria. Ele disse, não, a secretaria já existe. Ela foi criada na Extraordinária em Recife em 1999. Isso. Eu disse, mas eu nem sabia que existia, né? Eu disse, mas existe. Então, quando foi em 2009, ele procurou saber se eu tinha interesse. Eu disse a ele que sim, ele mandou que eu enviasse o currículo, né, para a executiva, e eu fui eleito em 2010 em Curitiba. Né? Em Curitiba. Quando eu fui tomar posse em agosto lá em Brasília, aí veio a notícia que eu tinha que ser tempo integral. Uau. Aí eu já estava há 11 anos na igreja da Boa Vista, uma igreja que estava em franco desenvolvimento. Só para você ter ideia, a igreja tem culto todos os dias às 7 horas da manhã. Seja Deus, que né? bênção. Na minha época lá nós tínhamos um culto de oração à tarde, né? Às 2 horas da tarde, na quarta-feira, que era 300, 400 pessoas no culto de oração, certo? A gente fazia os grandes eventos na cidade. Aí eu tive que deixar essa igreja para dar novos voos, né? Esses novos voos, entendendo que no envelhecimento, a partir da consciência do envelhecimento, a gente não pode pensar na morte, a gente tem que pensar em voar, né? Porque nós envelhecemos não para morrer, mas para a vida eterna, né? E o envelhecimento é bênção de Deus, né? Apesar de ter aquelas pessoas que reclamam, né, do envelhecimento, né? Então o senhor já tem 9 anos que o senhor está à frente da secretaria. Louvado seja Deus. Que bênção. Reverendo Pinho, a minha pergunta nesse sentido é como que é essa prática do dia a dia, né? Conta pra gente, pro nosso ouvinte, como que a secretaria atua, o que ela pode fazer, inclusive, pelas nossas igrejas locais, né? Também pelos concílios, né? Presbitérios e sínodos que queiram ter uma participação mais efetiva, porque às vezes nós temos até os secretários hoje, né? Nos nossos presbitérios e sínodos da pessoa idosa, mas como eles podem efetivamente funcionar melhor com o apoio da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa. Então contar um pouquinho do dia a dia desse trabalho do senhor, que a gente sabe que é corrido. Eu estava dando uma olhada na agenda do reverendo Pinho aqui, daqui até o final do ano o homem não para. É verdade. Todo lugar do Brasil, né, Rodrigo? Todo lugar do Brasil. Os convites têm que ser para 2020 ou 2021. Uau. Já tem lá eventos nessa marcada, né? Bem, logo assim que nós tomamos posse lá em Brasília, teve uma reunião com a mesa, né, da IPB, né? E nessa reunião nós conversamos lá e foram feitas algumas propostas, né, com os secretários eleitos, e aí nós conversamos com o reverendo Roberto Brasileiro que para não tornar a secretaria da pessoa idosa como uma força de integração.
tá entendendo? E aí eu já tinha em mente, porque eu estava trabalhando a questão da rede, né? A rede presbiteriana de apoio à pessoa idosa, que a gente chama de REPAP, né? A rede, não é? E mostrei para ele como funcionava a rede. Então, a rede ela não é uma força de integração, ela já está dizendo que é de apoio, não é? Então, ela trabalha com idosos e pré-idosos. Quem são os idosos? Aqueles que têm mais de 60 anos. E os pré-idosos? Aqueles que têm menos de 60 anos. Então, na nossa rede, trabalha o pessoal da mocidade, SAF, o PH, UPA, não precisa sair de nada das suas forças de integração, tá certo? Mas vem e forma um conjunto, né, para trabalhar com isso. A gente só não trabalha com pós-idosos, não é isso? Mas com pré-idosos e idosos a gente trabalha, né? E como é que funciona isso? Como a gente não tem federação, a gente não tem confederação, aí é que veio o apoio, né? O Supremo Conselho agora, a reunião executiva, né? Novamente eu fiz um apelo para que os sínodos e presbitérios, né, nomeasse secretários presbiteriais e sinodais, que pode ser um jovem, pode ser um idoso, pode ser um casal, vamos supor, o presbítero e a esposa. Pode ser dois jovens, duas jovens que queiram trabalhar com idoso. O importante é isso. Porque nós não temos diretoria quando se organiza também na igreja. Na igreja local, organizou a REPAP. Aí a REPAP, vamos supor, REPAP Unida, né? Tá certo? Citando a sua igreja. REPAP Unida. Então, aí não precisa ter uma diretoria. Precisa de uma pessoa que seja o elo entre o conselho e o grupo. Então não tem ata também, tá entendendo? Então, essas coisas todas. Eu só peço que quando organizado, não siga assim, como diz a UPB, né? O MP, o UPA, né? O PH, porque antigamente era terceira idade, se colocasse o nome ficaria UTI, né? União da Terceira Idade. Aí, resultado. Aí quando chamar o pessoal para UTI, ninguém quer ir, né? Ninguém quer ir. Mas o trabalho tem esse desenvolvimento. A gente tem organizado workshop pelo Brasil, começa na sexta-feira, à noite, com uma palestra, né? Geralmente essa palestra é uma palestra bem motivadora e tal, né? Sábado de manhã nós fazemos 2 palestras, sábado à tarde também 2, e no domingo de manhã uma escola de classe única. E quando o pastor deixa, eu prego na igreja dele à noite, né? Viu? Mas isso tem sido muito bom, porque a gente, no sábado, a gente tem convidado, assim, autoridades, né, da cidade. A gente tem contado muito com o Ministério Público, convida o promotor para fazer palestra, convida médico para fazer, para não ficar somente eu, né? Senão vai cansar, né? E isso tem feito com que a nossa agenda tenha sido esteja lotada, né, esse ano, e já agendando para o próximo ano. Graças a Deus tem dado certo o trabalho. Que bênção. Rodrigo, esse ano o Reverendo Pinho teve na nossa igreja, no início do ano, né? A nossa federação lá do presbitério organizou esse evento da terceira idade tão precioso, foi lá na Unida. E foi uma grande bênção, porque foi desse jeitinho que ele falou aqui. Nós tivemos a programação de manhã, mas quando foi sábado à tarde, o pessoal tinha almoçado, eu falei assim, rapaz, Reverendo Pinho vai falar agora. Um sono, tava calor no início do ano, eu falei assim, Deus abençoe o seu servo, viu? Porque manter esse povo acordado, Rodrigo, meu irmão, foi uma festa, né? Ele dava palestra, as irmãs perguntavam, se envolviam, né? Algumas até celebraram que Deus já tinha promovido seus maridos à glória e agora elas podiam servir o Senhor com todo o tempo. São as viúvas, graças a Deus, né? Mas foi uma festa tão bonita, eu fiquei tão maravilhado. Foi assim, foi uma tarde de muita alegria e foi um privilégio receber o pastor na igreja. Então, assim, quando o pastor fala isso daí, reverendo, você que está nos escutando, presbítero, você mesmo da igreja, você pode pensar, poxa, mas a agenda do reverendo Pinho tá igual a agenda do reverendo Hernandes, né? Mas não se desanime, né? Um pouquinho, menos. Assim, não se desanime. Entre em contato com ele, marque para 2021, né? Persevere, entendeu? Persevere, porque pela fé, né? Pela fé. Certamente a ida dele aí na sua região vai ser uma grande bênção, né? E é um aspecto que transcende, inclusive, como o reverendo Pinho disse aqui, da própria igreja local, né? Essa possibilidade de você trazer outras pessoas da cidade, do bairro, da região, para ouvir
ouvirem isso e como isso pode ser não apenas motivador, mas orientador, né, para o cuidado da pessoa idosa, inclusive para a preparação, né, Reverendo Pinho, porque o senhor disse desse trabalho com os pré-idosos e a sensação que eu tenho é que muitas vezes nós não estamos tão preparados para atingir essa idade, né, chegar ao tempo de sermos idosos e essa conversa, esse direcionamento, eu acho que ele traz um preparo, uma visão muito interessante também, né? É um dos objetivos da Secretaria, né? Ensinar a igreja a envelhecer com qualidade, com cidadania, tá entendendo? Por isso que a gente distribui estatuto, nós já vamos distribuindo aproximadamente 30 mil estatutos, não é? E isso significa muita coisa. Um dia desse eu vi um político botar no jornal, divulgar no jornal, que ele, de um ano, distribuiu 150 estatutos. Né? A gente... Tanto que ele ganha, é bem complicado. Certo? Então, a gente disse que a finalidade é colocar um estatuto do idoso em cada lar, tá entendendo? E fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento, né? Porque se o pré-idoso não cuidar do envelhecimento, amanhã ele será a próxima vítima. Exatamente. Não é? E, reverendo, a nossa cultura, com base no que o Rodrigo falou, e ela idolatra a juventude. E assim, eu mesmo tenho testemunhado alguns irmãos que estão envelhecendo, mas eles tentam negar o envelhecimento como se fosse algo assim que... E algumas pessoas se deprimem por se tornarem pessoas idosas, e quando a gente vê o senhor ensinando e animando e mostrando que, de fato, você continua sendo idoso e dando fruto e sendo uma grande bênção e agente de transformação, isso é impactante, porque tem muitas pessoas que elas acham que, pelo fato de estarem envelhecendo, por causa da influência da cultura, de que tem que ser jovem, de que o cara faz um implante, bota cabelo e não sei o quê, e faz uma coisa e faz outra, porque o cara, ele tem medo de envelhecer, parece que ele vai morrer. E a gente perde, reverendo Roster, né? Essa coisa da sabedoria, da experiência que essas pessoas têm, né? E que pode fazer completamente a diferença, né? E se elas estiverem com essa perspectiva ativa, né? De estar com a cabeça boa, com o corpo bom, né? Fazendo ali atividades, né, para a mente, para o corpo, para o coração, isso para a gente que está ao redor é um benefício muito grande. Eu me lembro, o meu avô, o reverendo Natanael, faleceu aos 92 anos, né? E a gente brincava, porque às vezes minha avó falava com ele assim: Natan, você tá com muita atividade, tá igual o reverendo Pinho, indo pra lá e pra cá, ele já tava, né, quase lá para os 90 anos, e aí ele então seguia orientação e ficava um pouco mais em casa, mas você chegava para visitá-lo e ele tava ali meio desanimado, deitado na cama, meio triste, aí tocava o telefone: reverendo, aqui é da igreja de tal lugar, ou da congregaçãozinha, por menor que fosse, em qualquer lugar, o senhor poderia vir dar aula na escola dominical domingo, ou pregar no domingo à noite? Ele levantava, já pegava sua máquina de escrever, ficava numa animação, preparava aquele sermão, e isso fez com que até os 92 anos de idade, quando ele faleceu, cerca de 3 meses antes do falecimento, ele estava ali pregando todos os finais de semana, com a cabeça muito boa e trazendo pra gente, né, ministros mais novos, um benefício muito grande. Então essa perspectiva, né, para o idoso de que não acaba um doce, pelo contrário, né, as coisas estão começando ali, né, ele tem mais tempo para algumas coisas, para se preparar para algumas coisas, pode trazer um benefício não só para ele, mas para todos nós que estamos em volta, né? Então, com certeza, né? Com né? base nisso aí que o Rodrigo falou, como é que a pessoa assume essa perspectiva de que na velhice darão ainda frutos e tem essa vida frutífera e produtiva para abençoar gerações? O que ela precisa Com certeza, fazer? a primeira coisa é crer que a longevidade é bênção, né? Primeira coisa. E depois acabar com o preconceito contra o envelhecimento. Há essa ideia de chamar, vamos supor, o idoso de jovem, né? Se me chamar de jovem, eu digo: tá amarrado em nome de Jesus. Tá amarrado em nome de Jesus. E o pessoal tem esse... Eu nem sou velho, né? Nem sou jovem. Eu sou idoso e quero ser tratado como idoso. Tá entendendo? Então, essas duas coisas que a gente deve trabalhar isso, acabar com o preconceito. O Brasil, a cultura do Brasil, ela é muito preconceituosa com o idoso, né? Tudo para
tudo que acontece na vida da pessoa é acreditado à velhice. Por exemplo, meus cabelos estão ficando brancos, não é porque eu envelheci. É porque a melanina foi embora, entende? E é melhor que seja a melanina, né, reverendo Rossi? Né? Do que os meus que foram os próprios cabelos. É mole. Tá vendo, Rossi? Isso aí já tá certo. Eu uso óculos, não é porque eu envelheci. Tem tantas crianças usando óculos, né, por aí afora, não é? Tá entendendo? Tem pessoas que têm problema de audição. Não é porque envelheceu. É que às vezes é melhor não ouvir algumas coisas. Também, mas aí eu recomendo que faça uma limpeza, né? E um pastor amigo disse, meu pai reclamava tanto que não estava bem, eu mandei lavar o ouvido dele, no domingo ele estava reclamando da bateria, né? Então tem isso. E uma outra coisa do ponto de vista cultural é que no Brasil as mulheres envelhecem para cuidar de netos, não é? E lá no Nordeste há um adágio que diz assim, quem pariu Mateus que balance. Isso aí. Não é? Bom ditado. E aí o que é que acontece? Mas elas ficam com os netos. Ao invés de curtir a vida em Cristo Jesus e viver feliz, porque Deus nos quer felizes, não é isso? Não, simplesmente vai cuidar de neto. E homem é para fazer medo a menino. Né? E aí eu tive uma experiência pessoal. Eu vim para uma executiva do Supremo que foi lá em Barueri, uma das últimas lá, no Mackenzie, né? E eu peguei o avião até Campinas e de Campinas para Barueri peguei o ônibus da Azul. Isso. E sentei ao lado de uma senhora com a criança. E no caminho a criança começou a chorar. Aí sabe o que a senhora fez? Pegou a menina, balançou a menina assim e disse assim, olha o homem aí, olha o homem aí. A menina botou um olhão para mim e parou de chorar. Quer dizer, eu estou envelhecendo, plantado na casa do Senhor para produzir fruto e não para fazer medo a menino, né? Então, essas culturas é interessante. Então, para que a gente possa viver bem com, né, uma boa longevidade, a gente precisa, primeiro, se assumir como idoso. Porque eu só vou lutar pelos direitos do idoso se eu tiver a consciência que sou idoso. Não é isso? É feito o doente. Ele só vai ao médico quando ele tem a consciência que ele está doente. Né? Então o idoso tem que entender que ele é idoso, que ele não é jovem. Né? E ele quer ser... Quer ser um gatinho quando idoso? Não, esquece o gatinho e vai ser um gatoso. Um gato idoso. Gato idoso. Boa. Né? Muito boa. Fazendo um registro aqui, reverendo Pinho, esse mês de julho, né, a Igreja Presbiteriana tem como mês do pastor jubilado também, o mês da viúva do pastor, né? Então, o nosso abraço, nosso carinho sincero a todos os pastores jubilados que estão ouvindo aí o nosso programa, que têm servido, né, a nossa igreja, serviram ali, né, como pastores e continuam servindo ministerialmente, mesmo depois de jubilados, que recebam o nosso abraço, o nosso carinho, o registro aqui feito do Passando a Limpo aí aos pastores jubilados da Igreja Presbiteriana do Brasil e também às esposas, né, viúvas de pastores que perderam seus maridos, mas que se dedicaram e serviram também durante todas as suas vidas à causa do Senhor. Louvado seja Deus por essas vidas. Meu amigo reverendo Rodrigo, alguém do Facebook aí quer falar algo com o reverendo Pinho? Pessoal aqui está registrando o privilégio de já ter ouvido o reverendo Pinho. Tem algumas questões aqui, algumas perguntas até sobre essa questão agora das partes políticas, as reformas da Previdência, o que isso pode ajudar a melhorar ou piorar na questão da pessoa idosa. Tem o pessoal aqui registrando a sua presença, o bom trabalho do reverendo Pinho, falando sobre essa questão do ensino. Muita gente aqui registrando a importância dessa preocupação da IPB. Da IPB está ligada aí com o que está acontecendo, inclusive com o envelhecimento, né, da população brasileira. Exato. E a gente está atento a isso, a IPB precisa estar atento a isso. E por aí vai, muita gente aqui deixando o registro do seu abraço, parabenizando o reverendo Pinho, mandando aqui o seu carinho ao nosso programa. Louvado seja Deus. Falar em envelhecimento... Pode falar, reverendo. O Brasil, em 2025, será a 6ª nação no mundo em envelhecimento. Em 2025. Está bem pertinho, né, da gente, né? O Brasil envelheceu em 10 anos, em 10 anos, exato. O que a França levou 100 anos para envelhecer. Então não houve uma preparação para o envelhecimento, não é? A IPB, a última estatística que eu tenho da IPB, ela diz que nós temos aproximadamente 15% da população
de membros da IPB com mais de 60 anos. A Organização Mundial de Saúde diz que quando uma nação, um Estado, né, ele tem 8,4% da população idosa, a necessidade de ter políticas públicas para envelhecimento. Então, a Secretaria, nós temos trabalhado junto com as igrejas as políticas eclesiásticas para o envelhecimento. Né? Por quê? Porque nós já temos mais de 15%. É verdade. Está entendendo? Me informaram que a SAF tem 60% das mulheres idosas, a UPH com 40%. Né? Então, há uma necessidade de ter políticas eclesiásticas. Coisas simples, como acessibilidade, como corrimão, né? Como o gabinete sanitário próprio para atender idosos, né? Questão de rampa, a própria inclusão do idoso, né? Porque geralmente os idosos, quando completa 60 anos, ou se aposenta, aí não quer mais dar continuidade ao trabalho. E eu sempre estou dizendo para eles, olha, lembra de Paulo, lembra de Paulo. Paulo, quando escreve a Timóteo, né, falando ali a respeito do seu ministério, quando estava preso lá em Roma, né? Então ele escreve a Timóteo, aí ele diz que se coloca como libação ao Senhor. Né? O que era a libação? É o derramado vinho sobre o altar. Isso. E quando ele diz que se coloca como libação, ele está dizendo que mesmo no envelhecimento ele quer continuar útil a Deus. Então isso é muito importante, que o idoso não fique dizendo, eu já combati um bom combate. Paulo combateu um bom combate porque todo combate em Cristo é bom. Não é isso? Então Paulo não estava dando a extremoção dele, não, né? Tem gente que acha que Paulo estava dando a extremoção dele, não. Assim mesmo, né? É tanto que ele diz, olha, bem que eu fui abandonado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas Deus estava presente junto a mim, né? Isso aí. Né? E ele se preocupa com o quê? Com a socialização, por isso que ele diz quando vier traz Marco, não é isso? Ele se preocupa com a saúde, quando vier traz a capa, porque o frio estava chegando. Ele se preocupa com o conhecimento, quando vier eles também tragam os pergaminhos e os livros, né? Paulo tinha toda uma preocupação humana, isso aí. Né? E isso às vezes a gente esquece, né? Esquece. E fica só assim, já estou bom, já agora eu vou morrer, e não é por aí. A gente não deve nunca entregar o bastão, tá entendendo? Só tem que parar o dia que Deus mandar, né, reverendo? Sim, porque não tem aposentadoria para a vida cristã. Não, reverendo, o senhor falando isso, eu fico impressionado. Nesse mês de julho, lá em casa, nós tivemos alguns dias de férias e eu pude estudar o Pentateuco assim com muito carinho. E eu fiquei impactado quando eu li novamente a vida de Moisés. Moisés com 120 anos de idade, né, dizendo a Deus que estava em plena força, né, que aguentava tudo, e se o senhor não poderia reconsiderar e deixá-lo à frente da conquista da terra prometida, ou seja, mesmo sendo homem que via a Deus face a face e sabia que no céu ele teria glórias imensas, ainda assim, com 120 anos, ele não queria parar. Deus falou para ele, basta, você vai vir ficar comigo agora, Moisés. Mas ele queria tocar o barco até o final. Isso é interessante, né? Porque geralmente eu faço uma pergunta assim para a igreja, quantos anos Deus determinou que a gente deve viver? Aí o pessoal, 70 e 80, o que passar disso é enfado e canseira. Aí eu digo, quem escreveu o salmo, esse salmo? Moisés. E Moisés foi chamado para o Êxodo com 80 anos. É verdade. Né? Com 80 anos. E aí eu digo, olha, gente, o piso da nossa idade está lá em Gênesis, quando Deus diz que não vai contender mais com o espírito humano e que os nossos dias serão de 120 anos, né? E não de 70 e 80. 70 e 80 é enfado e canseira, claro, no versículo 7 do Salmo, diz assim, expuseste diante de ti os meus pecados e as minhas transgressões. Então, o que nos leva a ficar cansado e enfadado são os pecados e as transgressões. Tá entendendo? Então, as pessoas às vezes confundem muito esse Salmo de Moisés, né? Porque o que Moisés está dizendo é que você chega a 70 e 80 tranquilo. Tá vendo? Você pode viver até mais. Outros personagens bíblicos viveram até 120 anos. E eu digo que é o piso porque o teto é 969. Né? Isso aí. Né? E a Organização Mundial de Saúde diz que no ano 2100 nós vamos viver até 100 anos. Uau. Não, 100 não, 200 anos. 200 anos. Até 200 anos. Em 2100 a gente vai viver até 200 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Lá no Rio de Janeiro, na Igreja Presbiteriana de Nova Iguaçu, o ano passado, em setembro, mais ou menos assim, a avó Manuela, ela morreu com 111 anos. Uau. E ela ia para a igreja no domingo de manhã e domingo à noite, porque eu presenciei a presença dela na igreja. Né? E na última vez que eu estive com ela, eu quis bater uma foto e quis botar uma cadeira para ela sentar, né? Aí ela disse, não,
eu vou tirar em pé. E bati uma foto em pé com uma bengalinha dessa, com 111 anos, né? isso aí. Então a expectativa de vida está crescendo. Machado de Assis, em um de seus romances, ele diz assim: eu não vejo netos nas famílias. E hoje a gente vê neto, bisneto, tataraneto, né? Então há uma longevidade, não é? verdade. Há uma longevidade. A qualidade de vida tem melhorado, não está boa. No Brasil não está boa. Né? Eu trabalhei como Conselho de Idoso, eu fui representante da região Nordeste no Fórum Colegiado de Idosos do Brasil, em Brasília. Então, escrevo, né? Eu tenho 4 livros sobre envelhecimento. O último eu fiz aí para o Encontro da Consciência Cristã, que aconteceu em Campina Grande, na Paraíba, um evento, um mega evento. Qual né? o nome do último, reverendo? Envelhecimento, o cuidado familiar. Muito bom. Foi lançado que eu fiz 3 palestras nesse encontro lá. Me convidaram, eu fui, né? Até só tinha gente grande lá, né? John Piper, essas pessoas, né? Fernando Pinho. Não, Augusto Bademos, Muito bom. Esse pessoal todo, né? Muito bom. Mas aí eles me convidaram, eu fiz 4 eventos lá e esse livro eu fiz para esse encontro, Que né? bênção. Aí, resultado, eu usei 3 capítulos, né? Para fazer 3 palestras sobre como a família deve cuidar do seu idoso, né? Que bênção. Até porque, veja, nós estamos envelhecendo. As igrejas presbiterianas no passado geravam muitos filhos. Hoje não. Inclusive o Brasil tem uma preocupação para 2050. Porque a taxa populacional do Brasil hoje é menos do que 1. Então, aí o governo já pensa em criar projetos para ter a natalidade. Isso aí. Né? Quer dizer, então nós precisamos mais do que nunca trabalhar um questionamento. Quem vai cuidar de quem? É verdade. Né? A Bíblia diz que quem tem que cuidar do idoso é a família. São os filhos. Né? Depois, a sociedade. Aí eu incluo a igreja. Isso. Por isso que a gente deve preparar a igreja para isso. Porque o Estado é o último que vai cuidar dos idosos. Entendendo? É o último que vai cuidar dos idosos. Reverendo Roster, e uma coisa fantástica, né, é que o Reverendo Pinho, ele é super atual aí, você precisa ver no próprio site, né, da nossa Secretaria Nacional de Apoio à Pessoa Idosa, ele tem ali uma série de divulgações e de textos, né? Então fazer aqui um pouquinho dessa propaganda, né, para o pessoal que quer conhecer um pouquinho mais desse material, até porque eu estava verificando aqui durante a nossa conversa, hoje cerca de quase 20% daquelas pessoas que seguem o nosso perfil no Facebook estão, né, nessa categoria da pessoa idosa, é um número muito significativo. Vou contar até uma história aqui, Reverendo Pinho, que já aconteceu com a gente no ar. Reverendo Roster, um dia desses, chegou a dizer que tomar cuidado com algumas situações que às vezes a pessoa idosa, né, não acompanha, não tem esse acesso, né, às mídias, e na hora, assim que aconteceu, uma ovelha dele de 74 anos começou a escrever aqui no Facebook: Reverendo Rossi, estou ao vivo assistindo, tenho 74 anos e sou tremendamente antenada a tudo que acontece na internet e nas mídias sociais. Então, assim, né, eu tenho certeza que grande parte do pessoal que está nos ouvindo aqui, né, está dentro dessa categoria já da pessoa idosa, tem acompanhado o trabalho da IPB, né, na internet, nas mídias sociais, e o trabalho da pessoa idosa, a Secretaria Nacional tem muita coisa legal para você acompanhar, além de ter todo ali o trabalho das palestras, das programações, onde o Reverendo Pinho está, o que está acontecendo. Como que ele pode acessar o site da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa? idosonews.com, só isso. idosonews.com. Olha só que legal. Esse site, nós chegamos a 304 mil acessos. Uau! Né? E ele é visto em mais de 90 países no mundo. Que bênção, Reverendo. Né? Se entrar no blog, que também é Idoso News, IPB, né? O blog ele tem tradução simultânea. Uau. Quer dizer, você pode ler o blog em mais de 90 línguas. Uau! Você chega lá, bota lá em hebraico, sai em hebraico. O Reverendo Pinho tem que dar aula pra gente aqui na pré-conversa. Você viu? Então, até naquele mandarim tem, tá entendendo? Pra traduzir. Lembrei do ditado que a minha avó falava: você tá vindo com milho, eu já tô com a pamonha pronta. Eu digo sempre isso, eu não perco uma para o jovem, porque eu sei o que é ser jovem e ele não sabe o que é ser idoso, né? Verdade, muito bom. Vamos ter um intervalo de 2 minutinhos, daqui a pouco a gente volta, Rodrigão. Vamos lá? Daqui a pouco, 2 minutos. A
Passando a Limpo IPB. Apresentação Roster Guimarães Lopes e Rodrigo Leitão. Em 1859, um jovem presbiteriano americano saiu da Pensilvânia com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje somos mais de 1 milhão de pessoas que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, uma igreja que transforma vidas com a palavra de Deus, escolas e ação social. Você sabia que a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, está presente no continente africano? Nossos projetos têm sido desenvolvidos na África do Sul, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Senegal. São projetos na área de saúde e nutrição, construção de escolas de educação formal e profissionalizante, tradução da Bíblia, plantação de igrejas, formação teológica e de liderança e construção de templos. Além disso, temos também parcerias com igrejas reformadas da região. São tantas frentes de trabalho para atender às muitas demandas do continente africano e tornar o Evangelho conhecido entre aqueles povos. Fique por dentro desses projetos e saiba mais sobre eles no nosso site www.apmt.org.br. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Passando a Limpo IPB. Apresentação Roster Guimarães Lopes e Rodrigo Leitão. Que bom que você ficou conosco. Continuamos nessa tarde no Passando a Limpo IPB, ouvindo sobre o tema Ser Idoso é uma Bênção com o reverendo Pinho Borges. Nós conversamos aqui com o pastor Rodrigo, nós estamos voltando com o reverendo Pinho com a pergunta seguinte: o que acontece se um irmão aos 65 anos de idade ou aos 70 se sente chamado por Deus para o ministério pastoral, ou uma irmã com 65 anos de idade entende que Deus a está chamando para a obra missionária? O que essa pessoa tem que fazer, reverendo? E só registrando, isso não é ficção, né, reverendo Pinho? Isso é uma coisa que a gente tem percebido em muitos seminários. Pessoas, quando estão se aposentando, os filhos já estão casados, já têm filhos, ele percebe ali, as coisas estão aqui cômodas, eu tenho sentido esse chamado. Às vezes até algum tempo ele já vinha sentido e vinha lutando com aquilo, e ele percebe agora essa possibilidade e estão caminhando para se preparar teologicamente para o ministério pastoral. Pronto, eu começo dizendo assim: graças a Deus que a compulsória acabou. Amém. Então não tem mais idade para você sair, né? Não tem mais aquele problema do cara ser ordenado uma reunião e ser jubilado na próxima, né? Não é isso? Então tá tranquilo, né? Com relação a isso. Então, eu costumo dizer que a gente precisa, no envelhecimento, aprender a dar novos voos. E geralmente eu uso a metáfora da lagarta. Ela entra no casulo, né? É aquele bichinho asqueroso que a gente quer matar, não é isso? Mas quando sai o quê? Uma borboleta. Isso aí. Né? E sai para dar novos voos. Quem se arrastava agora está voando. É isso aí. Né? E não só voando, ainda até embelezando a própria natureza. É verdade. Então a gente tem que aproveitar o envelhecimento para fazer isso, dar novos voos. Né? Uma vez eu estava fazendo uma palestra numa igreja e uma irmã chegou para mim e disse: pastor, muito obrigado pela sua contribuição na minha monografia. Aí eu fiquei pensando, onde foi que eu tinha orientado ela, né? Porque na minha formação acadêmica... O reverendo é um doutor, se você não sabe. Eu trabalho a questão da sociologia, né? Eu sou antropólogo, né? De carteirinha mesmo, né? Então, aí eu fiquei pensando, onde eu tinha ajudado ela. E perguntei a ela: minha irmã, onde foi que eu lhe ajudei? Aí vai uma propaganda agora, né? Ela disse: reverendo, eu li seus livros e fiz a minha monografia numa especialização de língua inglesa para trabalhar essa questão com idosos. Uau! Né? E ela tinha, na época, 78 anos. Uau! Olha aí, 78 anos. Que bênção! E eu perguntei: irmã, a senhora vai aplicar esse novo saber aonde? Ela disse: olha, eu já tenho um grupo de 15 jovens na igreja que eu ensino língua espanhola, né, gratuitamente. Isso quer dizer, plantado na casa do Senhor, produzindo frutos, né? Aí, quando foi em outubro do ano passado, que o dia 1 de outubro é o dia do idoso, ela foi entrevistada por uma rede de televisão.
E na entrevista, a repórter perguntou: é verdade que a senhora fala vários idiomas? Ela disse sim. Eu falo o espanhol, o francês, o inglês e estou terminando agora o alemão. Uau. E não tem nada a ver com Alzheimer, né? Tá não, nada bom. Então, essas pessoas que têm um chamado tardio, né? Ela deve buscar. Certo? Lógico, o caminho é o quê? Se preparar, não é? Para ministrar, para ensinar. Eu fico vibrando quando eu leio de pessoas com 70, 80 anos se formando nas universidades da vida, né? O idoso tem uma coisa interessante, você tem que estar em constante aprendizado. Por que isso? Porque se você parar de aprender, você só sabe repetir. É verdade. Né? Aí às vezes os netos dizem: eu não aguento mais meu avô, minha avó, repete a mesma coisa. Por quê? Porque ali ele parou de aprender. Então há uma necessidade de estar em constante aprendizado, tá entendendo? Até porque os nossos netos hoje é tudo ligado na internet, isso, aquilo, outro, né? Isso aí. E a gente precisa, inclusive, ser um invasor dessa área, né? Eu sei que os idosos ficaram muito distantes da internet, porque quando a gente chegou no Brasil, teve conferência, né, sobre código de barra, fita cassete, né, foi um negócio e tal. Porque muitos idosos, quando via internet, achavam que era coisa do diabo, né? É verdade. Porque é diabo.com.br, não é isso? Isso é diabo. Eu não queria saber de computação, né? Mas hoje não, graças a Deus os idosos estão se conectando, viu? Se conectando. Reverendo, o senhor pode contar as histórias que o senhor conta na igreja? O senhor pode contar aqui no ar, na rádio? Fica à vontade. Eu conto quando eu sou provocado, né? O senhor está liberado, o senhor pode dizer o que o senhor quiser aqui. Não, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, vejam, as pessoas acham que depois que envelhecem não pode mais casar, né? Isso, aquilo, outro. Os filhos geralmente prendem, né, os pais para casar. E eu, quando era pastor da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, em Recife, eu casei uma idosa com 82 anos, né? Ela chegou no meu gabinete, né, acompanhada, e eu perguntei como eu podia ajudá-los, aí eles disseram que queriam casar, né? Ela foi logo dizendo, viu? Bem rapidinha, né? Foi logo dizendo que queria casar. Né? E eu levei o caso ao conselho, né? E depois fiz uma consulta também. Que idade que o rapaz tinha, Reverendo? O rapaz tinha 36 anos. E ela 82 anos. E quando eu perguntei a ela por que ela tinha escolhido isso, ela disse: pastor, o senhor acha que eu vou casar com uma pessoa mais idosa do que eu? Eu quero curtir a vida, pastor. E realmente o casamento, olha, foi espetacular, sabe? A igreja lotada, ela entrou, né, carregada pelo filho que é juiz, né? A neta jogando pétalas, né? E eu confesso que eu nem botei uma cadeira para ela sentar, né? Porque ela estava durinha, né? Que coisa boa. E depois, quando foi lá na recepção, quando eu chego na recepção, o que é que eu vejo? Ela colocando comida na boca do noivinho lá. Rapaz. E as solteironas tudo babando porque ela estava casando e elas ficando em caritó, né? E quando a gente fala isso, as pessoas ligam a duas coisas. Primeiro, dinheiro, né? Não, dinheiro, o estatuto, né, a lei diz que depois de 70 anos o idoso não pode doar nada para ninguém. Uau. Se doar, a família pode requisitar de volta. Isso. Tá entendendo? Então, limita essa questão, não é? Então não tem possibilidade do golpe do baú, no caso desse. E lembrando que o filho dela era juiz, né? Certo? Uma outra coisa é a sexualidade, né? Porque as pessoas acham que idoso não faz sexo, né? Mas faz, né? Faz, porque eu tive... eu fui pastor antes da Boa Vista, em uma igreja, em que o idoso, com 76 anos, arrumou um amante. Uau! Né? Uau! Veja. Olha a voz do Rodrigo. E não tinha Viagra na época. Tá? Não tinha Viagra. O cabo era retado, Reverendo. Aí, parabéns. Aí eu vou visitar a família, né, com a minha esposa, né? Fui lá, cheguei para ela, disse: fulana, é verdade que fulano arrumou o amante? Aí ela chegou para mim e disse: pastor, E fui eu que mandei ele arrumar um amante. Vê que situação agora pro pastor. Tem que disciplinar a mulher. Né? Você mandou... Tá parecendo a história da Bíblia isso aí, né? Você mandou ele arrumar um amante? Ela disse: mandei. Pastor, esse homem quer sexo todo dia, vai matar o Satanás, a mim não. Meu pai do céu. Certo. Eu sei que depois ela morreu, né? Eu não sei se de amor, mas que morreu, tá?
E depois ele resolveu a vida dele, né, com a outra pessoa. Casou-se. Que casou, queria que eu fosse fazer o casamento, mas nessas minhas viagens, né, não tem não condições. Aí um colega pastor foi lá e fez o casamento dele, tá entendendo como é que é? Impressionante, hein? Porque as pessoas pensam que idoso não faz sexo, né? Eu estive num congresso do Ministério da Saúde em BH, que a preocupação do Ministério da Saúde com o idoso é a bebida, porque o idoso é muito solitário, por ser solitário bebe muito, né? E a outra questão, a preocupação é com a AIDS, né? Porque o idoso não tem o costume de usar preservativo. Aí o que é que acontece? Vai comprar o sexo, né? Termina se contaminando. E quando contamina com a AIDS, pela fragilidade da própria idade, morre rapidamente, né? Rapidamente. Imagine, você talvez não pensava que a pessoa idosa tem esses desafios pela frente, né? Que bom que o reverendo Pinho está aqui para nos ajudar, né, Rodrigão? E nos dar essa palavra. Rodrigo, e aí a próxima pergunta para o reverendo aí? Nosso programa voou num segundo, eu estou perplexo. Passou assim num segundo. O reverendo Pinho disse que esse papel, né, da sociedade, incluindo a igreja, né, desse cuidado, né, desse preparo para o cuidado para com a pessoa idosa. O senhor já falou um pouquinho aí, né, das redes, mas de maneira prática, né, as nossas igrejas locais, né, os nossos ouvintes aqui, nós temos pastores, presbíteros, líderes de comunidades locais aqui, presidentes de SAFs e de outras forças de integração, pensando como que nós podemos preparar, o que nós podemos fazer na igreja local de maneira prática para esse apoio, para esse preparo à pessoa idosa. O que o senhor poderia dizer a esses nossos ouvintes, reverendo Pinho? A minha resposta é no sentido de criar a rede, né, na igreja. Certo? E quando criar essa rede, que a gente chama de REPAP, né? A partir daí nós temos no nosso site, acho que aproximadamente, uns 18 projetos de como trabalhar com o idoso. Repete o site pra gente, idosonews.com. Não esqueça, hein? Se você quiser saber mais sobre como preparar essa rede, tem os passos lá no idosonews.com. Né? Tem uma cartilha lá, cartilha REPAP, que mostra como organiza um grupo de idosos na igreja. Então, esse é o primeiro ponto, né, de trabalho. E entender que precisa mais do que ontem, né, a igreja pensar em políticas eclesiásticas para o envelhecimento. Porque, às vezes, por falta de um corrimão, um idoso pode cair dentro da igreja, quebrar um fêmur, quebrar uma bacia e ficar na cadeira de roda pro resto da vida. É verdade. Né? E a conscientização desse idoso, né? A conscientização. Os homens são mais preconceituosos. Essa é uma questão que eu falo para o senhor, porque quando a gente chama alguém para o trabalho do idoso na igreja, na igreja já há um número maior de irmãs. Então, de repente, você chama para o trabalho do idoso e vão as mulheres e os homens não vão, reverendo. Eles são preconceituosos. E o que acontece? Por que os homens não vão? Como é que a gente envolve eles? Porque associa o envelhecimento à virilidade, à masculinidade. Tá entendendo? Se achar idoso é achar que sexualmente já zerou. Entende como é que é? Por isso que o cabra não vai. Não vai. E eu não sabia. Não vai, não é? Não vai. Porque pensa que, veja, eu falei recentemente, né, sobre a questão da contaminação com a AIDS. No Brasil aumentou 4 vezes mais o número de idosos contaminados com a AIDS em 2 anos. Então isso é prova que eles fazem sexo, não é isso? Isso. Então, e eu digo assim, eu tenho certeza que eles não pegaram o AIDS pela internet, né? Não tem jeito, Não tem jeito, né? Então, o resultado, mas esse preconceito é muito grande com o envelhecimento, né? Tudo. Você esqueceu uma coisa, é porque está velho, é a idade. Você está com uma dor na perna, é a idade, né? Lá no Recife, uma médica chegou para uma idosa e disse, a idosa chegou para ele e disse, doutora, eu estou com uma dor na perna esquerda. A médica foi logo dizendo, é a idade. E a idosa foi logo dizendo, idade coisa nenhuma, doutora. A perna direita tem a mesma idade e não dói? Se fosse para doer, doía tudo, né? Arretada essa irmã, gostei dela. Então tem essas coisas, né? E aí o homem, ele é mais preconceituoso. Você imagina, você colocar o caminhão, né, do câncer de próstata, né, na frente de uma igreja para os homens entrarem. Não, né? vai ninguém, velho. O pior que eu conheço uma história assim, né, presenciei uma história assim, é que o caminhão ficava na frente da igreja e no outro lado ficava um bocado de homens, né? Então quando alguém entrava que saía, o pessoal aplaudia, né? Isso já é um preconceito, né? É verdade. O preconceito, ele é muito grande. Então as igrejas, os jovens têm que, inclusive, aprender a envelhecer com qualidade, tá entendendo?
criar programas. Lá em Goiânia, né, existe uma terceira idade jovem numa igreja em Anápolis. Ah, é? Em Anápolis. A mocidade se organizou e eles uma vez por mês visitam a casa do idoso e fazem uma programação na casa do Coisa idoso. boa, não né? é? Isso é demonstração de amor na prática, né? É. A secretaria, ela oferece os workshops e também oferece uma preparação para voluntários. Nós temos um curso de 10 horas aulas para preparar voluntários para trabalhar com idosos, tá certo? Não é o cuidador, não tem nada a ver com o cuidador. É aquela pessoa que vai dar, por semana, 2 horas de atenção a um idoso. Sim. Tá entendendo? Cuidar dele, tá? Inclusive eu vou no próximo mês a Colorado do Oeste para dar esse curso lá em Colorado do Oeste. Colorado é Mato Grosso? Onde é isso? Rondônia. Rondônia, né? Ô, reverendo, Arthur tá dizendo aqui que tem uma pergunta aí no WhatsApp que chegou aí. Pode falar, Arthur? Sim. Boa tarde, estou ouvindo aqui o programa aqui da Rádio IPB, com uma grande satisfação. Estou falando aqui de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Eu faço parte da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo e tenho trabalhado já há mais de 20 anos com os idosos da nossa igreja, sendo professor na escola dominical. A minha pergunta vai em função daquilo que nós temos visto na sociedade em que vivemos hoje. É porque grande parte das famílias estão preferindo mais cuidar de cachorro ao invés de cuidar dos idosos em suas casas. A gente pode ver que os asilos estão abarrotados de pessoas, inclusive de pessoas crentes, pessoas que fazem parte da nossa igreja, inclusive. E o que vocês poderiam falar a respeito disso? Por que essa falta de amor, essa falta de união, de compaixão dentro dos lares hoje em dia? Obrigado, uma boa tarde para todos. Boa pergunta. Respondendo ao ouvinte, eu quero dizer o seguinte: o próprio Jesus Cristo disse que com o tempo o amor vai esfriando, não é isso? E nós vivemos numa sociedade hoje que mudou alguns valores. E o valor humano foi deixado de lado. Se valoriza muito mais os animais, né? Você pode verificar isso, né? Do que as pessoas humanas, né? As pessoas, os humanos, né? Lógico. E o que acontece é que, não havendo preparação para o envelhecimento, tanto a sociedade, né, o país e a família e a igreja também não se preparou para isso, né? Então acha que o idoso é um peso, né? É um peso social, inclusive, né? E aí, na realidade, vai colocando os seus idosos nessas organizações de longa permanência, né? Que é ILPI agora, não chama mais de abrigo, né? É ILPI, Instituições de Longa Permanência para Idosos. E vai colocando esse pessoal, os seus idosos lá. E alguns têm alguns motivos que vão dizendo, mas eu considero isso uma violência. Porque imagine o seu idoso com 70 anos dentro da sua cultura familiar e de repente agora vai para um lugar onde vai aprender outro tipo de cultura, não é? E isso cria uma dificuldade. Quando eu visito alguma ILPI, geralmente as queixas são nesse sentido, né? Do abandono, né? Da invisibilidade que o idoso fica lá, porque coloca lá, uma semana vai todo final de semana, daqui um mês vai reduzindo, daqui um ano 2 vezes, está entendendo? Daqui a pouco não aparece não mais. Aparece mais. Mata isso, a pessoa em vida. Isso é uma violência, isso é uma violência. Antes da pessoa morrer, já quer que morra. Há né, um projeto, eu acompanho em Brasília vários projetos com relação ao envelhecimento, não é? E um dos projetos é que o governo está querendo até acabar com essas ILPIs. Certo? Agora, reverendo, não há idosos que eles desejam, até para não se sentirem dando trabalho, estar num lugar onde eles podem pagar e se manter sem... Ficar... Existe isso ou não? Existe isso quando ele vai voluntário, mas o número não é tão grande, não é? Existe quando ele, às vezes, sofre violência dentro de casa, então ele prefere estar num lugar que não tenha violência, tá entendendo? Isso. Então, mas no geral eles preferiam estar com a família, né? Agora houve essa inversão de valores, né? Trocar, as pessoas não estão querendo nem ter filho mais, quer ter um cachorro, né? É absurdo, né? É absurdo, né? E hoje já tem gente que já bota, né? E foi interessante, porque eu não tenho nenhum animal em casa, né? E minha filha inventou de criar um cachorrinho lá, né? Aí um dia chega a minha neta com a cachorra no colo, aí vovô, para.
eu vou coisa nenhuma. Eu não sou cachorro, não. Eu não sou cachorro. Maldiccionando. Eu não sou cachorro, não. Certo? Que cria o animal de estimação, tudinho, mas você trocar, né? Um dia desse, uma irmã disse que o cachorro é registrado com o nome da família. É um absurdo isso, né, Reverendo? Nome e sobrenome. Reverendo, uma outra pergunta aqui que foi levantado por um ouvinte, na verdade, foi uma observação positiva que um ouvinte fez aqui, a Luciana, falando da primeira igreja presbiteriana de Recife, e ela está falando que ela tem uma arquitetura voltada, né, para o idoso e tudo mais. E essa é a pergunta que eu queria fazer. As nossas igrejas presbiterianas estão preparadas estruturalmente, muitas vezes na sua arquitetura, para receberem os nossos idosos? Seja sincero, o senhor que está rodando o Brasil afora. Não estão. E é isso que eu coloco dentro das políticas eclesiásticas para envelhecimento. Tá certo? As nossas igrejas foram construídas quando não havia a lei de acessibilidade. A lei de acessibilidade. Aquela escadaria bonita, mas para conseguir chegar lá... Mas sabe o que acontecia? Todo mundo morria cedo. Vamos falar, a igreja do reverendo Roseque. E nós estamos trabalhando isso lá agora. Agora, imagine você eu sair ali da sala do conselho, né? Para chegar no púlpito. Quando eu cheguei lá em cima, eu pensava tomar água. Subir naquela Aquela escadinha, escada, né? Tá entendendo? A escada que Miguel Riso subia. Parecia a escada de Jacó, né? Então... Mas nós estamos trabalhando, Reverendo. Inclusive, eu conversei com o meu presbítero essa semana. Nós temos uma comissão na igreja que nós vamos readaptar o templo. E existe até a possibilidade que elevadores tenham que ser construídos em algumas partes. Eu alerto em todas as igrejas. Todas as igrejas que eu vou, eu alerto. Questão de acessibilidade. Né? Eu digo, olha, se eu fosse uma pessoa que utilizasse cadeira de roda, como eu chegaria no púlpito? Carregado nos braços, isso é constrangedor. É constrangedor, né? Não é? Você quer ir ao banheiro, muitos idosos estão deixando de irem para a igreja porque ele tem algum problema no aparelho urinário e precisa constantemente ir no gabinete sanitário. E às vezes o gabinete sanitário, a acessibilidade quase não existe. Aí nós estamos recomendando que as igrejas façam alguma reforma e coloque logo um gabinete sanitário logo na entrada da igreja. Olha só. Entrou, coloca lá. Certo? Fácil, né, Reverendo? E isso com uma observação que é para idosos, aqueles que precisam, né, de ajuda para locomoção, utilizar, e não todo mundo, né? Porque isso vai facilitar. As igrejas que têm dificuldades também com o templo em primeiro andar, nós estamos recomendando que coloque plataforma elevatória. Isso. Não precisa ser um elevador, não é? Sai muito mais barato, porque a plataforma elevatória ela tem condições de subir um carro, né? Porque ela é feita com aquele motor de lava-jato, né? Das lava-jato. E pode levar um cadeirante, né? E pode levar 3 idosos. É só ter o cuidado para não acontecer nenhum acidente, né? A gente tem trabalhado muito isso, essa questão de acessibilidade, por conta das políticas eclesiásticas, muito né? Bom. Rossi, eu vou fazer só um registro aqui, né, sobre essa questão da adaptação em algumas áreas, né, da sociedade. Vou ler aqui a mensagem do presbítero Henry Maeda, inclusive vice-presidente lá do nosso sínodo de Campinas. Maeda está dizendo o seguinte: eu sou representante da Secretaria de Transportes no Conselho Municipal do Idoso. E uma das principais reclamações é o desrespeito no transporte público, seja por parte do motorista como dos demais passageiros, assim como cresce o número de atropelamentos para essa faixa, número grande de atropelamentos de idosos, né? A sociedade ainda não entendeu que estamos numa crescente do envelhecimento da população e como cristãos temos que aprender a servir essa faixa etária com excelência, né? Eu acho que isso é muito do que a gente está falando aqui, essa conscientização, essa é a ideia do nosso programa hoje, em todas as esferas da sociedade. Então, você dentro da igreja, você que está ligado em outras áreas da sociedade, participando de conselhos municipais de saúde, conselho da pessoa idosa, como nós podemos efetivamente ter essa ação, né, para que haja uma preocupação maior, o cuidado para com a pessoa idosa. Isso aí. E, Reverendo, tem outra irmã aqui, o Rodrigo tinha até colocado antes, ela fez uma pergunta, acho que a gente não respondeu. Ela perguntou como a proposta da reforma da Previdência afeta a questão dos idosos. O senhor pode responder isso aí? Antes disso, só registrando nessa mesma pergunta, Rosa, acho que precisa deixar, né, bem claro, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não tem nenhum apoio político partidário a candidato nenhum e nunca teve, né? Só porque isso foi colocado ali nos comentários, a igreja apoiando determinado candidato A ou B, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não é apolítica, ela entende que a política é importante, mas ela é apartidária, ela não tem essa postura, então isso precisa ficar bem claro. E aí há uma pergunta
pergunta na sequência sobre essa questão da Previdência, né? É isso aí. Porque, repara bem, no Brasil nós estamos passando por um processo, né, dessa mudança de previdência. Não tem nada definido ainda, né? Passou na Câmara, ainda vai não sei para onde, vai ser aprovado novamente na Câmara, depois pro Senado, até chegar, isso vai rolar muito, não é? Vai rolar muito. No Brasil há uma preocupação muito com a aposentadoria, né? Eu costumo dizer que a pessoa assina a carteira hoje, amanhã já quer estar aposentado, não é isso? Diferente, vamos supor, eu estive em Manchester, na Inglaterra. Na Inglaterra, as pessoas com mais de 70 anos ainda continuam trabalhando, né? Eu fiquei impressionado na Disney. Né? O pessoal que atende a gente lá é todo mundo idoso. Exato. Né? Lá em Manchester, o comércio abre às 10 horas e fecha às 3 da tarde, né? Porque a cidade... Mas a cidade se preparou, o país se preparou. Nós não passamos por isso. Então, hoje nós estamos sofrendo, né? Eu digo que toda a minha luta hoje é para que o neto da minha neta tenha um envelhecimento bem melhor do que o nosso. Então, os termos da aposentadoria, eu não sou jurídico, então eu não entendo muito bem essa questão dos termos, né? Então, aí, 8 dias atrás, se não me falha a memória, o presidente assinou a nova política do idoso, junto com a ministra Damares. Então, eu publiquei esse material todinho lá no Idoso News. Sim. É bom dar uma leitura, tá entendendo? Ele pega algumas coisas do Estatuto do Idoso, né? E vai juntando. O senhor acha que isso aí foi proveitoso? Eu achei que essa nova, aí ele ampliou. Né? Porque há sempre uma luta para ampliar. Sim. Eu acompanho 1.030 projetos em Brasília para melhorar a qualidade do idoso. Uau. Então, de vez em quando, quase toda semana, agora não, está férias no Congresso, ninguém manda nada para mim. Mas quando entra o trabalho, eu recebo quase diariamente e-mail do Congresso Nacional me dando informação onde os projetos estão caminhando, né? Porque eu acompanho mesmo, tá entendendo? Então, dentro dessa política aí, agora, eu acho que melhora alguma coisa, porque melhora a qualidade do Estatuto. Porque você vê, olha, no Estatuto a gente precisa ver alguma coisa. O artigo 3º, né? O artigo 1º reconhece que nós agora idosos devemos ter o mesmo tratamento das pessoas humanas. Quer dizer, isso significa que antigamente a gente nem era considerado humano, né? Não é? O artigo 3º já fala sobre a prioridade, que é uma grande questão de prioridade, né? Fila para idoso. O artigo diz que não existe fila para idoso. O idoso tem atendimento prioritário imediato, absoluto. Mas o idoso não conhece a lei, a família não conhece a lei, as empresas, né, também não conhecem, então os idosos fazem fila, né? Fazem fila, porque falta conhecimento. Então, há uma necessidade também de se divulgar, de aprender, de ler o Estatuto do Idoso, tá entendendo? E é interessante porque o Estatuto do Idoso, quando entrou no Congresso, foi pelo deputado federal do Rio Grande do Sul, Paulo Paim. E quando se formou a comissão para tratar o texto, quem foi o relator? Foi o deputado federal Silas Brasileiro, irmão do reverendo Roberto Brasileiro. Uau. Né? Então o Estatuto presbítero de nossa igreja, né? Presbítero da igreja, né? Então, o Estatuto de Paulo Paim tinha 15 artigos. O Estatuto que saiu das mãos do relator, né, do Silas Brasileiro, está em 118 artigos. Uau. E foi considerado o melhor estatuto que nós temos no Brasil. É tanto que a presidente Dilma, quando quis fazer o Estatuto da Juventude, utilizou o nosso estatuto como modelo. Está entendendo? Uau. Então, o idoso precisa ter a consciência de ler e entender, né? Que ele tem direitos e deveres, né? O pré-idoso também precisa disso, porque o pré-idoso geralmente tem pai, avô, ou mãe ou avó, ou dele mesmo quando ele envelhecer, não é ter essa consciência, tá certo? E tocar para frente, né? Sabendo que um dia, por exemplo, eu sei que eu vou morrer, não sei quando, então eu vou trabalhando, trabalhando, até o dia em que Deus resolver mandar eu parar, né? Quando ele mandar eu parar, eu paro, que aí eu tenho que obedecer, né? É isso aí. Rodrigo, estouramos horário hoje, né? Entendeu? Dava para ficar aqui bastante tempo conversando ainda, né? E com muita história para contar. Mas a gente quer agradecer a vinda do reverendo Reginaldo Pinho Borges, né? Nós agradecemos a presença do senhor aqui, amado pastor, e clamamos ao senhor que lhe dê ainda mais saúde, né? Para continuar esse trabalho, que Deus continue a usar o senhor para trazer essa conscientização e capacitação nas igrejas. E que eu ouvi o reverendo Pinho aqui, Rodrigo, eu pensava, falei assim, rapaz, se eu fizer essa pergunta, vai dar, já passamos um pouquinho, o reverendo Pinho responde. Mas eu falei assim, a gente não tem essa perspectiva nos nossos seminários de preparação de pessoas para ministrar os idosos, né?
isso faz parte do ministério pastoral, mas muitas vezes não é colocado como uma perspectiva alvissareira para o ministério pastoral. E inclusive, alguns jovens pastores chegam a dizer abertamente que eles não gostam dessa parte, né? Essa coisa de ficar visitando o idoso. Então, né? assim, eu não sei, reverendo Pinho, como fazer, né, no seminário. Eu não sei se o senhor... Porque o senhor é um pioneiro nessa área e eu não sei se o senhor tem pensado também em treinar pastores nessa área. Eu queria já, então nós vamos chegando ao final do programa, mas como treinar a nossa liderança, nossos pastores jovens também, para que a igreja não desampare os seus idosos, né, mas para que os pastores também vejam como um ministério profícuo investir em seus idosos. Eu ouvi falar de uma igreja uma vez que chega a certo ponto, quando as pessoas passam de uma determinada idade, elas já não fazem mais discipulado com aquelas pessoas. Porque discipulado tem que ser feito com gente jovem. Isso chocou a minha mente. Eu falei, não, como é que uma pessoa, só porque ela tem 60 anos, ela não tem direito mais de ser discipulada, ela não precisa ser discipulada? Então, como é que a gente faz o pastorado, quem está no ministério, se encantar por esse trabalho com o idoso? E aí a gente vai terminar, depois dessa pergunta, eu vou pedir o senhor então para dar uma última palavra de esperança para o nosso ouvinte e a gente conclui o programa. Amém. Lógico que é necessário o treinamento, né? Eu, quando comecei a trabalhar com idoso, né, eu fui para uma igreja que a perspectiva da igreja era só idoso, não tinha criança. O grupinho que tinha lá, eu disse, 10 anos não tem mais ninguém aqui. Então eu tive que trabalhar essa questão, né? Mas não só a questão do idoso, mas outras questões também, né? E com relação ao seminário, lógico que os nossos alunos, eles sofrem influência da sociedade, né? A valorização, né? A idolatria do jovem, essas coisas todas, né? Do ser jovem, isso, aquilo, outro. O idoso não é produtivo, né? Quando se aposenta, recebe logo o título de inativo, né? Quer dizer, imprestável, isso, aquilo, outro, né? Então, são essas coisas que vai criando um certo preconceito. E na igreja também, às vezes na igreja a gente vê esse preconceito. O idoso que é totalmente invisível, né? Ele vai à igreja no domingo, se o pastor não estiver na porta apertando as mãos, ninguém fala com ele, né? Porque ele é invisível, né? Aí tem mais coisa que pode estar embutido entre ser idoso e ser velho, há uma diferença muito grande, a gente levaria um programa aqui só para trabalhar essa questão do... O senhor já está convidado para voltar todas as vezes que o senhor quiser, para fazer todos os programas que o senhor quiser. O Arthur, ele insistia bastante comigo para passar aqui, né? O Arthur insistia bastante. Eu disse, Arthur, vamos verificar uma vez que eu for a São Paulo. Eu cheguei sexta-feira aqui no estado de São Paulo, aí fui para São Bernardo, fiz trabalho em São Bernardo, Santo André, Rio Grande da Serra, né? Uau! Né? E eu acho que são essas 3 cidades, né? Fiz trabalho sexta-feira à noite, sábado à tarde, sábado à noite, do reverendo. Domingo pela manhã e domingo à noite. Que bênção, né? Bom demais. Na igreja, né? Fazendo trabalho com os idosos, né? E aí a princípio eu não ia fazer essa cidade, mas o pastor lá, que é presidente do sínodo, aí disse, não, vamos aproveitar aqui, vamos englobar mais gente e tal. E aí eu disse, Arthur, chegou o momento, eu desço, né? Aí quando eu comprei passagem, eu saí de casa sexta-feira, né? Uau! Certo? Aí vou voltar, saindo daqui eu vou para o aeroporto, né? Chegar em casa 10 horas da noite. Graças a Deus tá voltando para casa. E aí, resultado, eu vim aqui para São Paulo, fiquei, né, esse começo de semana aqui em São Paulo. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Né? O privilégio é nosso. E dizer que a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa está à disposição, né? Da igreja como um todo. Né? É só entrar lá no site, tem minha agenda, né? E verificar uma data que não aparece, né? Aqui aparece e já está agendado, né? Uma data que não aparece e a gente marca, né? E isso tem sido uma coisa interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que é a conta de despesa, né? A IPB, ela paga o transporte, né? E, no geral, eu peço hospedagem, né? Eu peço hospedagem. Por que eu peço a hospedagem? Porque eu vou para lugares no sertão do Brasil que tem igreja que não pode pagar nada. É verdade. Então, quando você paga a minha hospedagem, né? Então, o que acontece? A secretaria, a verba não é essa verba toda, né? Você conhece muito bem que não é esse, né? É verdade. A verba é pequena. Então, eu tenho que sair fazendo ajuste, né? Para manter o teu dinheiro até o final do ano, né? Isso. Então, aí a gente pede isso. Então, qual é o custo da igreja? Às vezes é
uma hospedagem e alimentação para eu não morrer de fome, né? É verdade. E boa alimentação, né? Reverendo Rossi, só antes do Reverendo Pinho, né, dar aqui a palavra de conclusão final, o pessoal tá pedindo aqui, o pessoal amou a presença do Reverendo Pinho, tá todo mundo dizendo que amei o pastor, amei o tema, todo mundo ficou fascinado com o que aconteceu hoje aqui, e o pessoal tá pedindo para repetir de novo o endereço eletrônico lá do site da Secretaria Nacional. Então, Reverendo Pinho, idosonews.com, só isso. não tem jeito de esquecer nem de errar. Notícia, né? As notícias do idoso, idosonews.com. Entrou lá, tal. Tem tudo, tem como organizar grupo de tem as palestras também, certo? bênção. Nós temos lá umas 50 palestras sobre idosos, tá entendendo? Tem muitas informações. Louvado seja Deus pela vida do Reverendo Pinho. Muito obrigado, pastor, por estar conosco. Que Deus te abençoe nessa tarde. Que você, nesse tempo de se tornar idoso, continue dando frutos para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém. Na quarta-feira que vem a gente está aqui de novo com mais um Passando a Limpo. Passando a Limpo IPB. Apresentação: Roster Guimarães Lopes e Rodrigo Leitão. Produção: Arthur Mendes. Um programa Rádio IPB APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição deste programa que nos dá um grande prazer de realizá-lo. Cá estou eu, Natsa Matias, apresentando mais uma edição.